girls, hello boys, bem-vindo a Português Facinho Facinho, Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente conclui aí mais uma prova completa do IBFC, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho com mais frequência e com mais qualidade. No vídeo de hoje a gente aborda aí mais várias questões sobre interpretação, gêneros textuais, tipologias textuais e também vários aspectos gramaticais, beleza? Desde já, boa sorte, bons estudos, se inscreva no nosso canal e simbora galera, vamos aí às nossas questões. Então galera, vamos aí retomar a nossa prova, iniciando aqui a partir da questão de número 7, né? 7, 8, 9 e 10, hoje responderemos essas 4 perguntas, beleza? Abordando os vários conteúdos que cada questão traz, beleza? Então vamos aí, iniciemos aqui a leitura do nosso texto. Esse texto servirá de base para as questões de 7, 8 e 9, beleza? Então vamos lá. Já acompanha aqui a leitura comigo, bora lá, que diz assim: é muito comum escutarmos por aí as pessoas utilizando a expressão mãe solteira para se referir àquelas mulheres que criam sozinhas seus filhos. E por que não é adequado utilizarmos essa expressão? O termo mãe solo surgiu como uma forma de dar enfoque ao compromisso assumido pela mãe em se responsabilizar pelos cuidados da criança por ela gerada ou adotada. Mas é importante entendermos a maternidade como algo muito complexo que se dá para além do estado civil da mulher. Se o pai não divide a criação com a mãe igualitariamente, 50 a 50% do tempo, ela ainda será considerada uma mãe solo, mesmo que ele coloque o seu nome na certidão do filho, pague a pensão que deve e veja a criança algumas vezes durante a semana. Infelizmente, ainda existem uma cultura que viabiliza esse comportamento masculino de isenção perante a paternidade, mas o contrário parece impensável para as mulheres que ainda são alvo de críticas caso não cumpram suas funções maternas de maneira adequada. Último parágrafo aqui. Segundo dados colhidos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2005, 10,5 milhões de famílias já eram compostas por mulheres sem cônjuge e com filhos, sendo elas as principais responsáveis pela criação dos mesmos. Nos últimos 10 anos de mães solo no Brasil, retomando aqui, nos últimos 10 anos, o número de mães solos no Brasil aumentou em mais de 1 milhão. Ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade caiu de 2,38 filhos por mulheres para 1,9. Nos mesmos últimos 10 anos, o número de mães solo no Brasil aumentou em mais de 1 milhão. Ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade caiu de 2,38 filhos por mulheres para 1,9 em 2010. Esse decréscimo está ligado ao aumento da escolaridade feminina, que teve sua presença intensificada tanto no ensino médio como nas universidades, superando os números masculinos neste mesmo processo. Beleza? Então nós temos aí um fragmento de uma reportagem e vamos aí para nossas questões relativas a esse texto, beleza? Então galera, vamos aí à nossa primeira questão do vídeo, na nossa 7ª questão da prova, beleza? Acompanhe já aqui o enunciado comigo. A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta. Cuidado galera, a alternativa aqui é incorreta. Às vezes a gente vai com muita sede ao pote, né? E já se depara com a primeira questão correta aí, pensa que é a questão correta, beleza? Letra A, leiam aqui comigo. De acordo com o texto, o termo mãe solo faz referência a mulheres que assumiram completamente ou majoritariamente os cuidados e as responsabilidades por seus filhos, beleza? Você tem uma questão básica de interpretação e de análise, você volta ao texto, né? E vê se o que está escrito aqui na alternativa encontra respaldo lá. Então vamos lá aqui, ó. Veja que aqui já diz o seguinte, né?
Se o pai não divide a criação com a mãe igualitariamente, 50 a 50% do tempo, ela ainda será considerada uma mãe solo, beleza? Então isso é verdade. Quando o pai não assume na mesma proporção as responsabilidades com os filhos, a mãe é considerada mãe solo. Então isso aqui é verdade, ele quer o incorreto, beleza? Vamos marcar aqui de verde o que é verdade e vamos marcar de vermelho o que foi incorreto, beleza? Vamos aqui, letra B. O termo mãe solo não discrimina a maternidade adotiva, podendo ser empregada para referir-se tanto a mães de filhos biológicos como de filhos adotivos, beleza? Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se o texto realmente diz isso. Veja aqui, o compromisso assumido pela mãe sem se responsabilizar pelos cuidados da criança por ela gerada ou adotada. Então, muito bem, o termo mãe solo, né, não discrimina. Então, muito bem, como está aqui na letra B, o termo mãe solo não discrimina a maternidade adotiva, podendo ser empregada também para referir-se a mães de filhos biológicos, como também de filhos adotivos. Está lá no texto, facinho com o Zé Roberto, né? Vamos aqui também marcar com verde até aqui tudo certo. Vamos para a letra C. A diferença de uso das expressões mãe solteira e mãe solo reside no fato de deslocar a compreensão da maternidade para além do estado civil da mulher. Muito bem, isso também é verdade. Quando você usa o termo mãe solteira, veja que o foco está no estado civil, né, da solteira. Até tendo isso, vamos dizer assim, numa sociedade mais machista, como algo pejorativo. Ah, ela é uma mãe solteira, né? Como se isso fosse, vamos dizer assim, algo menor para a mãe. Então veja que o foco aí, como já disse, é o estado civil da mulher, dentro de uma sociedade machista em que ser casada, ter um companheiro, é como se fosse assim, vamos dizer, indispensável, como se fosse algo, vamos dizer assim, melhor, né? Então aqui também diz isso aqui, olha. Veja aqui. O termo mãe solo surgiu como uma forma de dar enfoque ao compromisso assumido pela mãe em se responsabilizar pelos cuidados da criança. Então veja que o foco aqui é no compromisso da mãe em relação ao filho e não no seu estado civil. Então a letra C também está correta, né? É claro, sobrou aí a letra... Sobrou aqui apenas a letra D, né? E vamos aqui para a nossa alternativa D, que diz assim: o decréscimo do número de mães no solo... O decréscimo do número de mães solo no Brasil se deve, entre outros fatores, ao aumento da escolaridade feminina. Então, muito bem, ele diz que o número de mães solo diminuiu porque houve um aumento na escolaridade. Vamos ver se isso é verdade com relação ao texto, beleza? Então vamos lá, está aqui, ó. Nos últimos 10 anos, o número de mães solo aumentou. Então veja que não houve um decréscimo, houve um aumento. O que caiu foi isso aqui, ó. Ao mesmo tempo, tá aqui, ó. Ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade caiu. Então o que caiu foi a taxa de fecundidade e não o número de mães solos. E de fato, a taxa de fecundidade caiu sim em relação ao aumento da escolaridade. Então houve uma pegadinha para que o candidato confundisse as informações, beleza? Mas o que está errado aqui, como nós estamos vendo, é a letra D, porque não houve um decréscimo, houve um aumento, beleza? Então aqui, essa é a nossa alternativa que a gente vai marcar de verde aqui, beleza? Português facinho com o Zé Roberto. Questão básica de análise aí, de interpretação, não digo nem de interpretação, simplesmente de análise, né? Você vai lá no texto e vê se o que está escrito nas alternativas também está escrito no texto, beleza? Mesmo que com outra linguagem, mas mantendo a mensagem, beleza? Então, mais uma vez, galera, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, deixe seu like, ajude o canal. Muita gente assistindo aos vídeos, mas sem se inscrever e sem deixar um like aí para ajudar o canal, né? A gente que produz esse tipo de material, a nossa compensação é exatamente isso, né? A visibilidade e também os likes e a inscrição, beleza, galera? Então vamos aí à nossa próxima questão, beleza? Então, galera, vamos aí à nossa oitava questão da prova, né? Acompanha aí o enunciado que já está grifado aqui. De acordo com o texto e com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Muito bem.
Vamos aqui para a letra A. O texto é um gênero em que predomina a sequência tipológica injuntiva, já que incentiva a compra de contraceptivos que evitariam o aumento de número de mães solos no Brasil. Então veja, essa questão, ainda que você não soubesse o que é uma tipologia injuntiva, você não poderia marcar essa questão, porque no texto não fala sobre o incentivo à compra de contraceptivos, beleza? Então essa questão aí, automaticamente era uma questão que estaria anulada. E vamos anular ela aqui com vermelhinho. Vamos anulá-la. Mas, se você me perguntar, professor, o que é uma sequência injuntiva? Né? O que é um texto de tipologia injuntiva? Então, o texto de tipologia injuntiva, ou injunção, ou texto de instrução, como o próprio nome diz, é um texto que busca instruir as pessoas a fazerem algo. Por exemplo, um manual de instrução. Você compra um equipamento, recebe um manual, e esse manual vai instruir você como usar, ou como manusear, ou como montar o equipamento que você comprou. Então, o manual é um texto de instrução, é um texto injuntivo, da tipologia injuntiva. E aí você tem vários outros gêneros textuais dentro dessa tipologia, né? Cuidado para não confundir gênero textual com tipologia textual. As tipologias, comumente, né, consideramos apenas 5, né? Que é a injunção, narração, descrição, dissertação, argumentação e o texto dialogal, beleza? Então essas são as 5 tipologias injuntivas mais recorrentes e mais comuns. Já os gêneros, existe uma infinidade de gêneros textuais, beleza? Então, também hoje, né, na internet, os textos tutoriais, chamados de tutoriais do YouTube, são textos que ensinam alguém a fazer algo, a mexer em algum equipamento, a trabalhar com algum programa, algum aplicativo, e assim sucessivamente. Então esses textos tutoriais são de tipologia injuntiva, beleza? Então a letra A está anulada, vamos para aqui para a letra B, beleza? Rapidinho com você. A sequência textual predominante no texto acima é narrativa, pois elabora detalhes e informações caracterizando singularmente os raros casos de maternidade no Brasil. Mais uma vez aqui, ele fala que vai mexer mais uma vez com a tipologia textual, dizendo que trata-se de um texto narrativo. O texto narrativo é aquele que se caracteriza por contar uma história. Nós não estamos contando uma história, beleza? Então também aqui já está anulada. Nas narrações você vai ter, por exemplo, as crônicas, os contos, as novelas, os filmes e assim sucessivamente, beleza? Vamos aqui para a letra C. A reportagem pode ser lida como um texto, ele já disse que é uma reportagem, né? A reportagem pode ser lida como um texto informativo, que além de atualizar a nomenclatura sobre maternidade solo, faz uso de dados numéricos que contextualizam a realidade das mães no Brasil. Claro que isso é verdade. A reportagem é, antes de tudo, um texto informativo, assim como a notícia e outros gêneros jornalísticos. Agora, a reportagem também, além de muitas vezes trazer informação, como, vamos dizer assim, plano principal, também pode trazer alguma linha de argumentação, beleza? Nesse caso aqui, caracteriza-se nesse fragmento, é claro que é a informação, e também, como diz aqui, faz uso de dados numéricos. Você viu também que durante o texto, a leitura, o texto vai fazer referência a alguns dados estatísticos, apresentando alguns números referentes ao tema abordado, beleza? Então isso é verdade também. Então, aqui vamos grifar aqui, vamos marcar de verde o que está correto, beleza? Então, essa seria a nossa resposta, a letra C. Vamos só ver aqui a última alternativa, a letra D, para ver o que diz. O trecho é prioritariamente argumentativo. Veja, como já falei, na reportagem pode haver argumentação sim. Nesse caso aqui, a argumentação não fica muito evidente, né? Mas, de qualquer forma, percebe-se que se defende uma ideia. Qual a ideia? De que você, em vez de chamar o termo mãe solteira, use o termo mãe solo, porque é mais apropriado. Mas isso não é a prioridade do texto. A prioridade do texto é a informação, beleza? Então vamos anular isso aqui também. Ficaremos aí com a letra C mesmo, né? Veja aqui, continuando, ao defender de modo enfático pontos de vista sobre a necessidade de planejamento familiar, aí aqui você também já anularia totalmente a questão, porque no texto, aí aqui você anularia também totalmente a questão, porque em nenhum momento do texto
houve essa preocupação em falar sobre o planejamento familiar, beleza? Então, questão finalizada aí, letra C, mais uma questão de análise de conhecimento sobre tipologias e gêneros textuais, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Vamos aí, galera, a nossa próxima questão. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like aí e ajude o canal, beleza? Então, galera, vamos aí a nossa questão de número 9. Acompanhe já que o enunciado comigo. Diz assim: de acordo com o texto e com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Muito bem, aquele que é o termo correto já está grifado aí. Vamos aqui com vocês fazer a leitura. No trecho, para se referir àquelas mulheres, verifica-se que o verbo referir exige, de acordo com as regras de regência verbal, a presença da preposição a. Muito bem. Ele está dizendo aqui que esse verbo se referir exige a preposição a. Veja que nós temos aqui um caso de regência. O que é um caso de regência? A regência ocorre quando uma determinada palavra exige a presença de outra, que a gramática chama de reger. Quando um determinado termo ou quando uma determinada palavra rege outra, beleza? Então, a regência pode ser verbal ou nominal. Nós temos aqui um caso de regência verbal. Você iria analisar aqui para entender se o verbo referir está de fato exigindo a preposição aqui, ó, preposição a. Você olharia para o texto inicialmente e diria: cadê a preposição a? A preposição a não está visível aqui e poderia ser que você achasse que essa questão aqui está errada, beleza? E poderia anulá-la. Mas vamos aqui à análise dessa questão. Então, galera, vamos aqui a essa expressão. Vejam vocês que essa expressão, aquelas, pronome demonstrativo aquelas aí, está com crase, né? Ocorreu com crase. E a crase indica a presença de quê? De uma preposição a, da preposição a, ok? Então, isso aí já seria o suficiente para você perceber que essa questão está correta, né? Existe aqui uma preposição que ocorreu fundida com a, do pronome demonstrativo aquelas, e a preposição a aqui foi exigida pelo verbo se referir, né? Então, essa resposta aqui estaria correta. Esse conhecimento aqui de saber que quando há uma crase, há a ocorrência de uma preposição, seria o suficiente para você perceber que essa questão aqui está correta, beleza? Ok, galera? Mas para que você entenda melhor esse assunto, ok, galera? Mas para que você entenda melhor esse assunto e não saiba, né, simplesmente qual é a questão correta ou não, vamos aqui a uma pequena exposição. Veja, o que ocorreu naquela questão foi o seguinte: você tem aqui, olha, a preposição, uma preposição a, e tem o pronome demonstrativo aquele. Quando a preposição a se une com o pronome demonstrativo aquele, nós temos aqui, ó, o pronome demonstrativo com crase, seja aquele, aquela ou aquilo, beleza? Então, todas as vezes que você se deparar com o pronome demonstrativo assim, acraseado, você deve levar em consideração que ali houve a fusão de uma preposição a com o a do pronome demonstrativo, seja ele qual for, beleza? Então, como nós já vimos aí, a questão a está correta. Vamos ver aí porque é que as outras alternativas não estão corretas, beleza? Nós já sabemos que essas estão erradas, então, mas vamos só entender por quê. No trecho, a isenção perante a paternidade, o termo destacado é uma preposição. Muito bem, ele está dizendo que esse a aqui é uma preposição. O a, de fato, pode ser uma preposição, como nós já vimos, também como também pode ser um artigo, né? Mas vamos aqui entender quando o a funciona como preposição ou como artigo, beleza? De início eu digo o seguinte: a preposição vai estar ligado ao nome anterior ou a um verbo anterior. Já o artigo vai estar ligado ao nome que vem depois dele, a um substantivo que vem depois dele. Então, isso fica fácil você identificar se o a trata-se de uma preposição ou artigo. Vamos aqui para um pequeno caso. Veja, você tem aqui o exemplo: João entregou a carta a Maria. Você tem aqui dois as. Quem é preposição e quem é artigo? Veja, como já falei,
O a preposição está ligado a um nome anterior ou a um verbo anterior a ele. O a artigo vai estar ligado sempre a um substantivo que vem depois, beleza? Professor, como é que eu faço para tirar dúvida nesse sentido? Você vai trocar a palavra que está após o a, você vai trocar essa palavra, por exemplo, por uma palavra masculina. Se ao trocar a palavra feminina por uma masculina, se esse a for alterado de a para o, é porque você está diante de um artigo. Se você trocar a palavra feminina por uma masculina e o a manter-se alterado, é porque você está diante de uma preposição, beleza? Vamos entender como é que funciona isso aqui. Ó. Peguei esse exemplo. Veja, vamos trocar aqui a palavra carta, por exemplo, por uma palavra masculina, cartão. Cartão postal, para ficar mais bonito. Muito bem. João entregou a cartão postal ou João entregou o cartão postal? É claro que é o cartão postal. Se esse a mudou quando você mudou o substantivo, é porque você não está diante de uma preposição, está diante de um artigo, e o artigo, concorda sempre com o substantivo. Aqui o artigo a está no feminino concordando com carta porque é feminino, e aqui o artigo o está no masculino concordando com cartão, que também é masculino, beleza? Agora veja aqui, se você trocar, por exemplo, a palavra Maria, né, por um nome masculino, por exemplo, se for trocar por Paulo, por exemplo, veja que não há alteração. João entregou aqui em cima. João entregou a carta a Maria, João entregou o cartão postal a Paulo. Veja que esse a, mesmo você alterando Maria para Paulo, o a manteve-se alterado. Isso por quê? Porque não se trata de um artigo, se trata de uma preposição. E a preposição está ligada aqui ao verbo entregar. Quem entrega, entrega algo a alguém. Então essa preposição a é regida ou exigida pelo verbo entregar e não está ligada ao substantivo, beleza? Então trata-se de uma preposição. Vamos ver aqui a questão da letra B, como é que fica. Veja, no trecho inserção perante a paternidade, esse a está ligado ao termo perante ou ao substantivo paternidade? Vamos supor, se você trocar aqui a palavra paternidade por outra masculina, vamos supor que você, em vez de paternidade, colocasse aqui compromisso, né? Compromisso. Vamos ler assim agora, né? No trecho, inserção perante o compromisso. Então, veja aí que quando você troca paternidade por compromisso, você deixa de usar o a para usar o o. Isso faz com que você entenda que está diante de um artigo e não de uma preposição, beleza? Então, o a não é preposição. O a é artigo, beleza? Então, ó, vamos anular aqui. Não é uma preposição, está anulada. Letra C. No trecho, o contrário parece impensável para as mulheres. Muito bem. Ele diz que a expressão aqui, para as mulheres, que está em destaque, é um objeto indireto. Será que isso é um objeto indireto? Muito bem. Um objeto indireto é um termo que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto também. Só que nesse caso aqui, olha, para as mulheres não está relacionado a nenhum verbo. Está ligado aqui, ó, ao substantivo impensável, né? O contrário parece impensável. Isto é impensável. Então veja que impensável aqui é um adjetivo e é um nome, e para estar ligado a impensável não é um verbo. Então, como está ligado ao nome, esse para as mulheres aqui trata-se de um complemento nominal e não de um objetivo indireto. Beleza? Então aqui, ó, está anulado também. Não é um objetivo indireto, trata-se de um complemento nominal. O complemento nominal é muito parecido com o objeto direto. Veja aqui, por exemplo, só um exemplo rapidamente. Veja aqui. Todos têm necessidade
necessidade de amor. Muito bem, todos têm necessidade de amor. Todos têm necessidade de amor e todos necessitam muito bem. Rapidamente para você aqui. Veja, todos têm necessidade de amor. De amor, né? De amor aqui está ligado ao termo necessidade. Necessidade é um nome, portanto, de amor, nesse caso aqui, é um complemento nominal porque está completando o sentido de um nome. Já aqui, ó, todos necessitam de amor. O de amor aqui, ó, está ligado ao verbo necessitar. Necessitar aqui é um verbo. Então, se de amor aqui está complementando um verbo, logo nós estamos diante de um objeto indireto. Vejam vocês que é muito parecido, né? Ambos são antecedidos pela preposição, né? Qual a diferença? A diferença é que aqui, no primeiro caso, de amor está ligado à necessidade, necessidade é nome, complemento nominal. No segundo caso, de amor está ligado a necessitar, necessitar é verbo, você tem aí um objeto indireto, beleza? Vamos rapidamente para o vídeo não ficar muito longo. Vamos para aqui para a última alternativa. Letra D. No trecho está ligado ao aumento da escolaridade feminina. A expressão em destaque ao aumento da escolaridade feminina é um objeto direto preposicionado. Muito bem. O que é um objeto direto? Um objeto direto é um termo que se liga a um verbo sem preposição. O objeto indireto se liga ao verbo por meio de preposição. Quando você tem um objeto direto, que não precisa de preposição, mas mesmo assim aparece a preposição, você diz que você tem um objeto direto preposicionado. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. No entanto, por algum motivo, apareceu a preposição, beleza? Então vamos analisar aqui esse caso. Veja. Aqui nós temos o verbo amar, né? Veja. Ele ama a Deus. O verbo amar é um verbo transitivo direto, não precisa de preposição. Deus aqui funcionaria como um objeto direto, porque o verbo amar é transitivo direto, então o objeto também é objeto direto. Essa preposição aqui apareceu desnecessariamente, ou seja, não era obrigatória pela regência do verbo. O verbo quem ama não ama a algo, quem ama, ama algo. Não há necessidade de preposição. No entanto, apareceu uma preposição. Então, como apareceu a preposição, a gente vai dizer que Deus é um objeto direto, porque o verbo é transitivo direto, mas como apareceu a preposição, ele é considerado um verbo transitivo, ou, desculpe, um objeto direto preposicionado, beleza? É tanto que aqui, olha, veja, aparece mais uma vez o verbo amar, né? É preciso amar as pessoas e não aparece preposição, mostrando que, de fato, o verbo transitivo, o verbo amar, é um verbo transitivo direto que não rege preposição. Mas quando aparece a preposição, diz que o objeto é preposicionado. Então ele diz aqui, ó, que ao aumento da escolaridade feminina é um objeto direto preposicionado. No entanto, esse objeto aí, essa expressão que está em destaque, não é um objeto direto preposicionado, é um objeto direto, é um objeto indireto. Por quê? Porque essa preposição aqui não é, vamos dizer assim, facultativa, é uma preposição obrigatória e está exigida ou regida pela expressão aqui, ó, pela locução verbal está ligado. Quem está ligado a alguma coisa. Então veja que a preposição não ocorre de forma desnecessária para deixar, vamos dizer assim, a leitura mais agradável. Não, ela ocorre porque ela é exigida pela locução verbal está ligado, beleza? Então, letra D, não se trata de um objeto direto preposicionado, mas de um objeto indireto, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Essa questão aí exigiu vários conhecimentos de sintaxe e também de regência, beleza? Foi uma questão mais de gramática, mais exigente um pouco.
Beleza, galera? Mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho com mais qualidade. E vamos aí para a nossa última questão do vídeo, beleza? Então, galera, vamos aí à nossa questão de número 10. Acompanha aqui. Leia o infográfico para responder a questão 10. Para responder a questão 10. Ficou um erro aqui, não foi? Ficou no plural. As questão. Uma falha aí da prova, beleza? Então vamos lá. Neurotransmissores. Hábito. Neurotransmissor. Efeito na vida. Vamos lá. Acompanha a leitura. Comemorar, ser grato e exercício físico. Dopamina. Dopamina reduz a ansiedade, melhora o ânimo, energia e motivação. Ver o lado bom das coisas. Otimismo. Gera serotonina. Serotonina reduz mau hábito, aumenta a capacidade de decisão. Tomar um pouco de sol. Gera melatonina. Melhora a qualidade do sono. Massagens e exercícios físicos. Noradrenalina reduz o estresse, melhora o foco e a capacidade de pensar. Abraços verdadeiros e troca de afeto. Oxitocina proporciona bons sentimentos, amor, conexão e confiança. Comer castanhas. Foco, meditação e respiração. GABA reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. Sexo, chocolate, risos e contato com a natureza gera endorfina, reduz a dor, a depressão e aumenta a sensação de felicidade. Desculpa, bora lá. Vamos aqui, aumentar um pouco e vamos aqui para nossas alternativas. Sobre as informações contidas no infográfico, assinale a alternativa correta. O infográfico informa sobre como hábitos cotidianos produzem certos tipos de neurotransmissores e quais são as consequências da liberação destas substâncias em nosso corpo e nossa vida. Então, de imediato, essa questão aqui, eu estou imaginando que é uma questão muito simples, né? Para mim, essa alternativa já está correta, mas vamos ver aí as outras alternativas. Vamos deixar ela aqui como se estivesse correta, né? Como se fosse nossa resposta, mas vamos ver aí as outras alternativas, só para ver como é que elas estão, né? Como você pode ver, as informações aqui da alternativa A princípio, não estou conseguindo perceber nada de errado, né? Vamos para as outras. Letra B. De acordo com o infográfico, a endorfina produzida pelo consumo de chocolate é nociva. Veja aqui, claro que não, né? Ele não diz que a endorfina é nociva. Vamos só comparar aqui, né? Ele diz que a endorfina reduz a dor, a depressão, aumenta a sensação de felicidade, eu quero dizer fidelidade. De felicidade, desculpa. Então, letra B aqui, ó, já está anulada, né? Letra C. A coluna central do infográfico aponta todas as vitaminas que precisamos consumir cotidianamente para cultivar uma vida saudável. Veja, a coluna central, né, que é essa daqui, ela não fala sobre vitamina, mas sim sobre as substâncias, né, que são os neurotransmissores, né, ou as substâncias que são desenvolvidas no nosso organismo a partir dos nossos hábitos. Então, nada de vitaminas, já está anulada aí, né? Anulada também. Vamos para a próxima, letra D. De acordo com o infográfico, a troca de afetos produz melatonina. Veja, ele diz que o afeto produz melatonina, que é o neurotransmissor que melhora o sono, né? Vamos ver se realmente isso condiz. Essa questão aqui, no meu entender, está muito simples, né? Melatonina. A melatonina está aqui. Não, então a melatonina melhora a qualidade do sono. De fato, a melatonina, né, melhora a qualidade do sono, mas vamos ver se é a troca de afetos que produz a melatonina, né? Então, o que gera aqui a melatonina, né, é tomar um pouco de sol e não a troca de afeto. A troca de afeto aqui gera, vamos ver aqui, tá aqui,
gera a oxitocina, né? Então está anulada aqui. Não é a troca de afetos que produz a melatonina, mas seria tomar um pouco de sol que produz a melatonina, e de fato a melatonina, né, é um neurotransmissor que melhora a qualidade do sono. O erro está aí na questão de dizer que isso é alcançado por meio do afeto e não por meio de tomar um pouco de sol. Beleza, galera? Beleza, galera? Chegamos aí ao fim do nosso vídeo. Espero que as explicações, né, sobre os vários conteúdos aí que foi visto possa contribuir para que você possa dominar cada conteúdo que foi trabalhado, beleza? Mais uma vez, desde já, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude o canal se inscrevendo e também deixando seu like. Assim nós poderemos trabalhar com mais qualidade, com mais otimismo, né, com mais ânimo, beleza? Valeu, galera, boa sorte, bons estudos. Foca aí no seu concurso, que Deus os abençoe para que vocês possam conseguir aí o tão almejado concurso público, beleza? Boa sorte nos estudos, fique com Deus e até o próximo vídeo.